Bom, a ideia na aula de hoje é demonstrar o Teorema de Tikhonov. O Teorema de Tikhonov afirma que um espaço produto é compacto se e somente se cada um dos espaços fatores aqui for compacto. Ok? Uma das implicações desse teorema, né, essa implicação nesse sentido aqui, é simples de se demonstrar e a gente vai iniciar por ela. Então, suponha que X é um espaço compacto. Uma vez que cada espaço-fator xi é a imagem pela projeção π do espaço todo, e a gente já viu que imagem de compacto por contínuo é compacto, a gente conclui diretamente aí que xi é um espaço compacto. Agora, para demonstrar a recíproca desse teorema, a gente precisa do lema de Zorn. O lema de Zorn ele é equivalente ao axioma da escolha que a gente já havia discutido em sala, mas para aqueles que têm interesse em estudar essa equivalência, a apostila do Mujica de topologia geral tem um capítulo dedicado aí a demonstrar a equivalência entre o axioma da escolha, o lema de Zorn e também o teorema de Zermelo. Ok? Então, antes de demonstrar a recíproca desse teorema, a gente vai desenvolver aqui a teoria necessária para entender o lema de Zorn. Tá? Relembrar, né? Uma vez que muito provavelmente vocês já viram isso em alguns outros cursos. Então, a gente começa definindo o que é um conjunto parcialmente ordenado. Tá? Então, seja X um conjunto, a gente diz que uma relação em X é chamada de ordem parcial em X se ela satisfaz três propriedades. A primeira, ela é reflexiva, ou seja, cada elemento do conjunto X é comparável com ele mesmo. Ela é antissimétrica, no sentido que se x é menor ou igual que y e y é menor ou igual que x, então necessariamente x é igual a y. E ela é transitiva. Se x é menor ou igual que y e y é menor ou igual que z, então a gente garante que x e z são comparáveis, satisfazendo essa relação aqui de transitividade, x menor ou igual que z. Então, nesse caso, né, dado um conjunto X e uma ordem parcial, a gente diz que X é um conjunto parcialmente ordenado, claro, sobre essa ordem aqui que a gente já havia definido. A gente diz que a ordem ela é uma relação de ordem total e que X é totalmente ordenado se quaisquer dois elementos do meu conjunto X puder ser são comparáveis, né? Então, para cada x, y e x, a gente tem que ou x é menor ou igual que y, ou y é menor ou igual que x. Então, aqui está a definição de ordem parcial e conjunto parcialmente ordenado. Algumas outras definições que são necessárias aí no enunciado do lema de Zorn. Né? Então, seja A um subconjunto de X, a gente diz que um elemento A0 em A é um elemento maximal de A se para todo A no meu conjunto A, satisfazendo A0 menor ou igual a A, a gente tem, na verdade, que A deve ser igual a A0. Né? Então, só observando aqui que esse elemento maximal ele não necessariamente é único, porque eventualmente os elementos de A não são todos comparáveis 2 a 2. Né? Então eu posso ter vários elementos maximais cumprindo essa propriedade. Né? Quaisquer elementos que é, vamos dizer assim, maior do que esse elemento maximal deve implicar, na verdade, na igualdade. Ok? Muito bem. A gente diz que um subconjunto é limitado superiormente se existir algum elemento, não necessariamente um subconjunto, né? Se existir algum elemento em X, tais que todos os elementos de A podem ser comparáveis com C
E mais ainda, né? A é menor ou igual que C para todo A no conjunto. Tá? Então, isso significa dizer que A é limitado superiormente. Essa coda superior, ela vive no conjunto maior, né? No conjunto inteiro. Um subconjunto A de X é chamado de cadeia em X se todos os elementos de A puderem ser comparados 2 a 2, né? Ou seja, A é totalmente ordenado sob a relação de ordem parcial de X, né? Então, todo subconjunto de X totalmente ordenado é chamado de cadeia. Então, o lema de Zorn diz o seguinte: seja X um conjunto não vazio parcialmente ordenado, tal que cada cadeia, né, cada cadeia em X é limitada superiormente, ok? Então, X possui um elemento maximal. Agora, X que vai possuir um elemento maximal, ou seja, existe um A0 em X aí, tal que todo elemento que for maior do que esse A0, na verdade, deve ser igual ao A0. Não existe nenhum elemento maior que ele. Muito bem, então agora a gente parte para a demonstração da recíproca, né? Então, lembrando, a gente vai assumir que cada espaço-fator aqui xi é compacto e a gente vai querer obter que x é compacto. Então, para isso, a gente lembra uma caracterização de compacto que a gente demonstrou na aula passada, né? Então, x é compacto se e somente se cada rede em X tem um ponto de acumulação, ao menos um ponto de acumulação. Então, é isso que a gente vai querer demonstrar aqui, né? Seja Z lambda uma rede no espaço produto, e eu vou querer demonstrar que Z lambda possui um ponto de acumulação, né? Lembrando que cada Z lambda aqui é um elemento do meu espaço produto, né? Então, eu tenho Z lambda I, né? I pertencente a I. Esse aqui, na verdade, é o meu Z lambda. Só para a gente não confundir esses índices aqui com os índices das projeções. Tá? Então, uma notação, seja J um subconjunto aí do meu conjunto de índices, eu vou denotar por πj a projeção nesse espaço aqui, né? Então, o πj minúsculo projeta em xj minúsculo. Então, agora o que eu estou fazendo é tomando um subconjunto de índices e definindo essa projeção no produto dos xj's para j pertencente a esse subconjunto de índice. Ok? Então, basicamente, o πj de um elemento do meu espaço produto é os elementos, as projeções aí desse elemento, só que variando J nesse meu subconjunto de índices, tá? Então, isso aqui está bem definido. E essa projeção aqui é uma projeção contínua também, simplesmente porque você pode fazer as compostas aí com cada pi, e isso vai ser o próprio pi, desde que I pertença a J. Muito bem. Então, bom, essa é a definição que a gente faz aqui. A gente já comenta que eu vou fazer um abuso de notação, porque se J é um subconjunto de índices que contém, o J' é um subconjunto de índices que contém o meu J, eu vou definir a projeção agora saindo do espaço, desse espaço aqui, πj para j pertencente a j' de x, j, até esse espaço aqui, πxj para j pertencente a j, pela mesma notação, tá? Então, aqui eu estou fazendo a projeção do espaço completo, mas eu vou utilizar a mesma notação quando eu fizer a projeção de qualquer espaço desse tipo aqui, desde que o J' contenha o meu J, tá? Eu não vou modificar a notação, uma vez que eu posso aplicar esse operador da mesma forma como está definido aqui. A única diferença é que esse elemento aqui, o meu
os meus i's estariam variando em j', e eu posso fazer a projeção porque j' contém o meu j, tá? Então, só para simplificar a notação, mas formalmente eu poderia definir essas projeções aí, incluindo um outro índice aqui no meu operador projetor. Ok, então vamos considerar o caligráfico como sendo o conjunto dos pares ordenados J, XJ, satisfazendo as seguintes propriedades, né? Então, J é um subconjunto do meu conjunto de índices, ok? E XJ é ponto de acumulação da rede definida pelas projeções aí da minha rede original, só que em J, né? Do projeção PJ aqui, ok? Então eu tenho uma rede, faço essa projeção da rede vai ser uma rede aqui nesse espaço produto, ok? Então o meu XJ é um ponto de acumulação dessa rede, eu posso definir sem problema nenhum esse meu conjunto. Primeira coisa que eu preciso verificar para tentar utilizar o lema de Zorn aqui é que o U caligráfico vai fazer o papel do meu X aqui no lema de Zorn, tá? É que o U é não vazio. Então, a primeira observação que eu faço aqui é que o U de fato é não vazio, né? Então, para verificar isso, considere J como sendo um conjunto unitário aqui de índice, para qualquer índice, ok? Então, vamos escolher esse índice aqui arbitrário e vou construir J como sendo o conjunto unitário aqui que está contido em I, claro. E a gente observa o seguinte, né? Πj aplicado em Z lambda é πi aplicado em Z lambda. Então, π de Z lambda pertence ao xi. Isso significa que esse cara aqui é, na verdade, uma rede em xi. E xi, por hipótese, é compacto. Então, da caracterização de espaços compactos que eu tenho, eu sei que essa rede aqui, ela admite ao menos um ponto de acumulação, ok? Então, xi é um elemento do meu U caligráfico, tal como eu defini, para todo I no meu conjunto de índices. Então, eu tenho garantido que U é não vazio, tá? Bom, para trabalhar com o lema de Zorn aqui, eu preciso ter uma relação de ordem parcial definida, né? Então, eu vou definir a seguinte relação, né? Eu tenho dois elementos, J, XJ e J' XJ'. Eu vou falar que JXJ é menor ou igual que J' XJ'. Sei somente se J está contido em J', né? Então eu recaio aqui nessa minha notação aqui em cima, né? J contido em J', então eu posso aplicar projeções aqui nesse espaço, ok? Então J contido em J' e πJ de XJ' é igual a XJ. Ou seja, a rede formada pelas projeções aqui nesse espaço tem como ponto de acumulação o meu próprio XJ, tá? Então, lembrando, XJ' é um ponto nesse espaço aqui, nesse espaço produto, ok? Então, eu tenho esse espaço produto, onde J varia em J'. Nesse espaço produto, né, o que eu tenho como propriedade de definição de XJ'? XJ' é ponto de acumulação da rede πJ' Z lambda, ok? Nesse espaço produto aqui, tá? E o que eu estou afirmando é que ao fazer a projeção dessa rede nesse espaço, eu obtenho justamente o XJ', que é o ponto de acumulação da rede formada pelas projeções do Z lambda, só que agora projeção πJ. Então, eu estou falando que esses pontos de acumulação aqui, eles coincidem, as respectivas projeções, né? Então, verifique que essa relação aqui é de fato uma ordem parcial, tá?
Bom, então seja A agora uma cadeia em U, né? Então A é um subconjunto de U no qual todos os elementos são comparáveis entre si. E eu vou tomar Jm como sendo um subconjunto de índices dado da seguinte forma, né? Dado como a união de todos os j's, tais que j, xj, pertence à minha cadeia A, né? Então, eu olho para todos os elementos da minha cadeia A, olho para todos os subconjuntos de índices aí da primeira coordenada e faço união de todos eles, tá? Defino esse meu Jm. Eu observo que se J é um elemento de Jm, né? Jm é um subconjunto de índices. Então, dado que J pertence a Jm, deve existir algum J subconjunto de índices que contém esse meu J minúsculo, ok? Então, sejam J e J' subconjuntos aqui do Jm, tais que J pertence à interseção desses dois. Aqui tem uma pequena falha que eu não posso simplesmente tomar J e J' como sendo subconjuntos de Jm, tá? Aqui, na verdade, eu estou tomando J e J' subconjuntos de Jm, tais que J, xj e J', xj' são, na verdade, elementos da minha cadeia, tá? É isso que eu preciso fazer. Estou escolhendo esses J's aqui de fato. Então, sejam J e J' contidos em Jm, satisfazendo isso daqui, tais que o meu J minúsculo está na interseção desses dois subconjuntos de índices. Como A é cadeia, segue que J está contido em J' ou J' está contido em J, né? Então, da definição aqui, pela definição da minha relação aqui, da minha ordem parcial, né? Eu tenho também que as projeções coincidem, né? Πj de xj' tem que ser igual a xj. Isso implica que o πj de xj é igual ao πj de xj', né? Ou seja, a entrada jésima desse ponto de acumulação tem que coincidir com a entrada jésima desse ponto de acumulação, ok? Isso significa que para um J pertencente ao meu Jm, eu posso definir esse xjm J, okay? Que é um J, xjm J como sendo simplesmente a projeção πj do meu xj maiúsculo, qualquer que seja esse j maiúsculo, contendo o meu j minúsculo, uma vez que qualquer outro que satisfaça a mesma propriedade, essa projeção aqui vai coincidir, tá? Então fica bem definido esse meu elemento aqui. Aqui é claro também que eu sempre estou falando de j pertencente a esse j maiúsculo, mas esse j maiúsculo ele satisfaz essa minha propriedade aqui, né? Ok? Então, eu vou definir xj, jm, como sendo a projeção jésima do meu xj para qualquer subconjunto de índices j que contém o meu j minúsculo e jxj é um elemento da minha cadeia. Ok? Então, eu posso definir esse meu elemento xjm, ok? Dessa forma aqui, né? xjm, j variando j em jm. Note que isso daqui é um elemento desse meu espaço produto aqui, j pertencente a jm, de xj. Ok? Então, a afirmação que eu faço
é que JM, XJM é de fato um elemento do meu conjunto parcialmente ordenado U, ok? Então, o que eu quero demonstrar nessa afirmação é que o meu XJM é de fato um ponto de acumulação da projeção aí da minha rede, né? PJM de Z lambda, lambda pertencente ao meu conjunto dirigido, tá? Então, para demonstrar essa afirmação, a gente precisa do seguinte exercício, que eu vou deixar de fato como exercício, que afirma o seguinte, né? Então, seja aí, considere uma família não vazia de espaços topológicos não vazios, né? E uma rede no espaço produto aí dessa família, ok? Então, X é um ponto de acumulação dessa rede X lambda, C e somente C, para todo subconjunto finito de índices. Essa projeção aqui, a projeção do meu ponto de acumulação é também um ponto de acumulação dessa rede aqui formada pelas projeções, ok? Aqui eu coloquei PJ, mas aqui é o L, né? J, pertencente a L, ok? Então, isso aqui é uma caracterização para ponto de acumulação utilizando esse novo operador que a gente definiu, né? Então, X é ponto de acumulação de X lambda, C e somente C, para todo subconjunto finito de L, de índices, a projeção aí do ponto de acumulação nesse subconjunto é ponto de acumulação da rede dada pelas projeções. Okay? Isso para todo L finito. Bom, agora utilizando o exercício para demonstrar a afirmação, a gente tem que XJM é ponto de acumulação dessa rede aqui, C e somente C, para todo L contido em JM finito, PL de XJM é ponto de acumulação dessa projeção aqui, né? Então, essa rede aqui, ela é uma rede a princípio que está definido no espaço produto, onde a gente está fazendo produto sobre esses índices aqui, né? Então, eu vou fazer essa composição aqui, essa é a minha rede, né? Então, PL de PJM de Z lambda, ok? No entanto, como L está contido em JM, essa projeção aqui é simplesmente o PL, tá? Então, XJM é ponto de acumulação dessa rede, C e somente C para cada L finito, PL de XJM for ponto de acumulação do PL de Z lambda, tá? Então, seja L contido em JM finito, ok? Note que para cada L pertencente ao meu subconjunto L, existe um JL, subconjunto de JM, tal que JL, XJL é um elemento da minha cadeia e L pertence a JL, tá? Uma vez que A é cadeia e L é finito, eu consigo encontrar um L0 dentro do meu subconjunto L aí, tal que JL está contido em JL0, vamos chamar de J' mais para frente, JL0 para todo L pertencente ao meu subconjunto L, né? Então, eu sei que cada um desses elementos aqui, eles são comparáveis porque eles estão numa cadeia, então eu posso simplesmente pegar os subconjuntos JLs e comparando eles 2 a 2 e encontrar um que contém todos os outros, né? Então, daqui a gente tem que L está contido na união de todos esses JLs, né? E como eu encontrei um que contém todos, o L vai estar contido em J', tá? E J' satisfaz que J' e XJ' é um elemento da cadeia, ok? Muito bem. Então, uma vez que XJ' é ponto de acumulação dessa cadeia aqui dada pelas projeções do Z lambda, segue que a projeção, né,
a projeção em L, πL, do xj' é igual ao próprio xl, isso pela definição da nossa ordem parcial, né? Então, dois elementos aqui, um é menor que o outro, C somente C, J está contido em J' e essa projeção aqui coincide com xj, né? Então, como eu tenho que L está contido em J' e esses elementos são elementos de uma cadeia, então eu tenho que ter satisfeito também essa igualdade aí pela definição da minha ordem parcial, uma vez que esse subconjunto A é totalmente ordenado sobre a ordem parcial, tá? Então, πL de xj' é igual a xl, isso é ponto de acumulação dessa minha rede, ok? Então, como xj' é igual a πj' de xjm, isso pela definição do meu xjm, né? Eu estou definindo o xjm aqui, né? Cada elemento xjmi eu estou definindo como sendo o πj de xj, seja j um elemento qualquer aí que satisfaz que j, xj na minha cadeia e j minúsculo pertence a j, né? Então, essa é a definição do meu xjm, logo essa igualdade aqui é satisfeita, né? O que implica que πL de xj', né? Vou substituir xj' aqui dentro, eu vou ter πL composto com πj' agora de xjm, só que como L está contido em J', então essa composição aqui é o próprio πL, né? Então, o πL de xj' é igual a πL de xjm, ok? Então, onde segue que πL de xjm, na verdade, é ponto de acumulação dessa rede aqui dada pela projeção πL, né? Isso porque πL de xjm é igual a πL de xj', mas πL de xj' é o próprio xl, ou seja, xl é ponto de acumulação da rede dada pelas projeções aí πL. E isso vale para todo L contido em Jm finito, né? Então, pelo exercício, o que eu estou concluindo, né? Acabei de demonstrar que o πL de xjm é ponto de acumulação da rede πL de Z lambda, né? Pelo exercício, eu tenho que xjm é ponto de acumulação dessa rede aqui, da onde eu concluo que Jm, xjm pertence a U, ok? Então, fica demonstrada a afirmação e a gente observa o seguinte, que jxj é menor ou igual que jm xjm para todo jxj na minha cadeia, né? Então, pela construção que eu fiz, como esse j é dado como união de todos esses, como jn é dado como união de todos os j's, tais que jxj pertence à minha cadeia, eu concluo que j tem que estar contido em jm, né? E pela definição do meu xjm, a gente tem que πj de xjm é igual a xj, né? Então, dado uma cadeia, eu consegui construir aí uma cota maximal para todos os elementos dessa cadeia, o que implica que a minha cadeia ela é limitada superiormente, né? Então, pelo lema de Zorn, a gente conclui que U caligráfico possui um elemento maximal, que a gente denota por mxm, né? Então, xm aqui é de fato um elemento o mxm é de fato um elemento em U, o que significa que xm é ponto de acumulação da rede dada pela projeção πm, né? E esse elemento aqui é um elemento maximal, ou seja, não existe nenhum outro elemento que é maior que ele. Qualquer elemento que pode ser comparável com mxm tem que ser, de fato, menor que ele. Bom, então para concluir a demonstração da recíproca do teorema de Tikhonov, a gente vai demonstrar agora que esse subconjunto de índices m aqui do meu elemento maximal, ou de qualquer elemento maximal, de fato tem que ser igual ao conjunto de índices I, ok? Bom, então, como eu já havia comentado, né, xm é ponto de acumulação
dessa rede aqui, uma vez que MXM é um elemento de U, né? E esse aqui é uma rede nesse espaço produto aqui, que eu estou chamando de XM, né? Então, produto de XI, agora para I pertencente a M. Ok? Bom, então vamos assumir aí, por absurdo, que M é diferente de I e seja S um elemento aí no complemento de M em I, ok? A gente sabe que, por hipótese, que XS é compacto, né? Então, a rede, dada pelas projeções aí em S, possui um ponto de acumulação. Isso do teorema de caracterização de espaços compactos, né? XS é compacto, PS é uma rede em S, então ele deve possuir um ponto de acumulação XS. Então, se a gente toma J como sendo M união com S e XJ igual a XM, né? XM é o ponto de acumulação aqui associado ao M, e o XS o ponto de acumulação associado ao espaço XS, a gente conclui que JXJ é de fato um elemento em U caligráfico, ou seja, XJ é ponto de acumulação da minha rede projetada em J, né? o que é direto essa conclusão, uma vez que XM é ponto de acumulação da minha rede projetada em XM, XS é ponto de acumulação em S, e, mais ainda, MXM é menor ou igual que JXJ. De fato, M está contido em J, né, por essa construção, e πm de XJ é igual a XM. Né? Quem que é o πm é a projeção nessas coordenadas aqui, então, por definição, ele é o XM. Isso contraria o fato de que MXM é um elemento maximal, né? Da onde a gente conclui que M deve ser igual a I. Bom, então da afirmação, a gente tem que o meu U caligráfico admite um elemento maximal do tipo I, XI. Né? Então, pela definição de U, o que a gente tem de fato é que XI é um ponto de acumulação dessa rede aqui, da projeção em I de Z lambda. No entanto, a projeção de I de Z lambda é o próprio Z lambda. Né? Então, eu estou concluindo aí a existência de um ponto de acumulação da rede inicial aí que eu comecei a minha demonstração. Né? Então, de fato, o que eu estou demonstrando é que qualquer rede admite um ponto de acumulação. Qualquer rede em X admite um ponto de acumulação em X. Então, do teorema de caracterização de compactos, a gente conclui que X é compacto. Bom, então com isso a gente finaliza a demonstração aí do teorema de Tikhonov, né? Espaço produto é compacto, C e somente C, cada espaço fator é compacto. Agora a gente vai utilizar esse resultado aí, o teorema de Tikhonov e os conceitos de compacidade, para complementar a teoria dos espaços T4, né? Espaços que são normais e T1. Se vocês se lembram, algumas aulas passadas, a gente tinha introduzido aí o conceito de espaço T4, espaço normal. A gente tinha discutido um primeiro exemplo aqui de um espaço que era normal, mas que admitia um subespaço que não era normal. Né? A gente conseguia esse exemplo simples aqui, porque nas definições que a gente está assumindo aqui nesse curso, para a gente, espaço normal e T4 são espaços distintos. E algumas outras referências, por exemplo, Mancris, quando se fala de espaço normal, ele já está assumindo que o espaço é T1. Né? Para a gente, espaço normal é uma coisa e espaço normal mais T1 é o espaço T4. Né? Então, para dar exemplos desse tipo, né? Espaços T4 que admitem subespaços que não é T4, é um pouco mais complicado. Só que, para espaços T4, a gente também não tem garantido essa propriedade de hereditariedade. Né? Subespaços de espaço T4 não é necessariamente T4. O que a gente tinha, que eu tinha deixado como exercício de fato,
é que esse subespaço fechado de um T4 é T4. Mas para dar um contra-exemplo desse tipo, eu comentei que era um pouco mais complicado e tinha ficado essa questão em aberto aqui. Outra coisa que a gente tem também é com respeito a produto de espaços T4. Não é verdade que produtos, nem produto finito de espaços T4 é T4 em geral, né? Então isso também tinha ficado em aberto, um exemplo desse tipo. E agora, com a teoria um pouco mais desenvolvida de espaços compactos, a gente consegue retomar um pouco o estudo aí dos espaços T4 para complementar um pouco mais, não vai complementar tudo, não vou demonstrar tudo, mas para complementar um pouco mais os resultados aí acerca dos espaços normais e T1, os espaços T4, né? Bom, então, o primeiro resultado que eu vou demonstrar com respeito ao espaços T, com a relação em espaços T4 e compacidade é o seguinte, né? Hausdorff mais compacto implica em T4, né? Então, se eu tenho um espaço topológico que eu sei que ele é Hausdorff e que é compacto, então eu tenho garantido que ele é um espaço T4, ok? Então, para isso, vocês vão se lembrar, acho que duas aulas atrás, a gente tinha demonstrado um teorema que falava o seguinte, né? Se um espaço era Lindelof irregular, então o espaço era normal, ok? No entanto, a gente sabe pelas definições aí de espaços compactos e espaços Lindelof, a gente sabe que espaço compacto implica que o espaço é Lindelof. Então, como o Lindelof mais regular implica que o espaço é normal, o que a gente vai demonstrar aqui é que Hausdorff mais compacto implica em regular, ok? Isso porque Hausdorff implica em T1, compacto implica em Lindelof, então se eu tenho que o meu espaço é regular, pelo teorema que a gente já demonstrou, ele também vai ser Lindelof, então ele vai ser normal. E, como ele é Hausdorff, ele vai ser T1. Então, ele vai ser normal e T1, o que vai concluir que ele é um espaço T4. Tá? Então, o que eu vou demonstrar aqui na sequência de fato é que as propriedades Hausdorff mais compacto implica em regular. Ok? Então, seja X um espaço de Hausdorff compacto e seja A contido em X um fechado e B um elemento fora desse fechado. Né? Então, para demonstrar que ele é regular, o que eu vou querer obter aqui é um aberto contendo o meu fechado A, um aberto contendo o meu fechado, o meu elemento B, que são disjuntos, né? Bom, X Hausdorff implica que para todo A no meu conjunto fechado A existem abertos disjuntos UA e VA contido em X, tais que A pertence ao A e B pertence a VA, ok? Isso porque Hausdorff diz que elementos distintos podem ser separados por abertos disjuntos, ok? Então, cada elemento A do meu subconjunto fechado A pode ser separado do meu elemento B, uma vez que B não pertence a A, ok? Então, para cada A no meu conjunto fechado, subconjunto fechado, eu vou conseguir esses meus abertos UA e VA, que são todos disjuntos, mas que B pertence a VA e A pertence ao A, ok? Mas ainda, A é fechado em X, que é um espaço compacto. Né? Então, a gente já demonstrou na aula passada que fechado em compacto é compacto. Logo, A é um subconjunto compacto. Uma vez que esses meus abertos UA formam uma cobertura para o meu compacto A, eu consigo encontrar aí, coletar uma subcobertura finita, né? Ou seja, existem A1 até AN, tais que A está contido aí na união dos UAI para I variando de 1 até N, ok? Então, eu vou construir esses conjuntos aqui, ó. U é igual à união de todos os UAI e V é a interseção
de todos esses VAI, ok? Então, como eu tenho U e V são abertos, né? Então, essa união e essa interseção finita aqui vão ser abertos, vão ser disjuntos, porque cada um dos elementos aqui, cada um desses abertos são disjuntos, eu estou fazendo união finita, então não tem problema nenhum de limite aí. Eles vão ser abertos, tais que disjuntos, tais que A está contido em U, porque porque isso daqui cobre o meu A, né? E B pertence a V, porque B está em cada V aí. Então, a gente conclui a demonstração desse teorema, né? Espaço de Hausdorff compacto é um espaço T4. Como corolário desse teorema, a gente tem o seguinte, né? Produto arbitrário de espaços Hausdorff compactos é T4. Né? Isso porque eu sei que produto arbitrário de espaços de Hausdorff é espaço de Hausdorff, isso a gente demonstrou algumas aulas atrás, né? E eu acabei de demonstrar que produto de espaços compactos também é espaço compacto. Né? Então, produto de espaços de Hausdorff compacto também é Hausdorff compacto. E pelo teorema que a gente acabou de demonstrar, Hausdorff compacto é T4. Né? Então, isso daqui é um dos resultados que a gente tem acerca de produtos de espaços T4. Né? Observe que cada um dos meus espaços fatores também é T4. Só que eles têm propriedades a mais. Além de ser T4, eles são espaços de Hausdorff compacto. Então, esse daqui é um dos resultados que a gente tem aí sobre produto de espaços T4, resultando em espaços T4. Então, para comentar um contra-exemplo com respeito a subconjunto não T4 de espaço T4, a gente tem, eu vou só comentar e introduzir esse teorema de Stone, tá? Não vou demonstrar ele. Mas o teorema de Stone fala que o produto não enumerável de espaços métricos não compactos não é normal, ok? Então, o produto não enumerável de espaços métricos não compactos não é normal. Então, a gente consegue construir um contra-exemplo de maneira simples aqui, né? Assumindo esse teorema. Então, observe o seguinte, né? O 0,1 aqui, como subconjunto, como subespaço da reta, ele é um subespaço compacto e Hausdorff, ok? Então, um produto arbitrário desses intervalos aqui, eu estou colocando R, mas poderia ser I, um conjunto qualquer aqui, não enumerável, é T4. Né? Aqui poderia ser um conjunto qualquer e a gente obteria T4 ainda. No entanto, esse 0,1 aqui, que não é compacto, como eu estou fazendo um produto não enumerável dele, ele não é normal pelo teorema do Stone. Ok? Então, eu tenho um espaço T4 e aqui eu tenho um subespaço que não é T4. Ok? Então, é isso que eu estou comentando aqui na frente. Esse produto aqui é T4, enquanto esse subespaço não é T4. Ok? Bom, então com isso a gente finaliza aí a aula de hoje sobre o teorema de Tikhonov e também completando algumas coisas aí com respeito a espaços normais e a espaços T4.